Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de geografia. Vamos tratar sobre os pontos cardeais, mas antes vamos falar um pouco sobre o planeta Terra. O planeta Terra não é estático no universo. Estático quer dizer parado, então ele não é parado, ele se movimenta. Assim como acontece com todos os corpos celestes. Ele realiza uma série de movimentos envolvendo a órbita em torno de si mesmo, ao redor do Sol, em conjunto com a Via Láctea e com o próprio universo. Vejam ao lado a imagem da Terra em movimento. Os principais movimentos da Terra são a rotação e a translação. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, circulando ao redor do seu eixo imaginário central durante um período aproximado de 24 horas, com uma velocidade de 1.666 quilômetros por hora. A rotação ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste, o que faz com que o movimento aparente do Sol seja de leste, nascente, onde o Sol nasce, para oeste, poente, onde o Sol se põe. A principal consequência desse movimento é a sucessão dos dias e das noites. A translação é um movimento elíptico que a Terra executa ao redor do Sol, com uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos, em uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Então, são essas 5 horas e 48 minutos a mais no ano, que a cada 4 anos nós temos o ano bissexto, que é o mês de fevereiro, com 29 dias. Quando a Terra termina uma volta completa em relação ao Sol, dizemos que se passou um ano. A principal consequência deste movimento é a origem das estações do ano, que são outono, inverno, primavera e verão. O movimento de translação também é chamado de revolução. Veja o movimento aqui da Terra em torno do Sol, que demora um ano até esse movimento completar uma volta. Os pontos cardeais. Como podemos nos orientar através do Sol? Pontos cardeais são pontos que existem para nos guiar e ajudar na localização. São 4 direções principais. Os bairros, as cidades, os estados e os países estão divididos de acordo com essas direções. É importante que você saiba se localizar para o norte, sul, leste e oeste, nos lugares onde você estiver. Nascente é o lugar onde o sol nasce. O nascente é chamado de leste. Poente é o lugar onde o sol se põe, se esconde. Poente é chamado de oeste. Estique o braço direito, onde o sol nasce, e encontrará o leste. Estique o braço esquerdo, onde o sol se põe, e encontrará o oeste. Na sua frente estará o norte, e atrás de você estará o sul. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Que legal, né? Vejam aqui a imagem e façam. Observem onde o sol nasce e onde o sol se põe. Vamos responder o questionário. Número 1. O que é nascente?
De acordo com o texto, respondam as questões. 2. O que é poente? 3. Quais são os pontos cardeais? Número 4. Coloque verdadeiro ou falso. V de verdadeiro, F de falso. O Sol é o nosso ponto de referência. O leste também é chamado de poente. O oeste é também chamado de poente. Os pontos cardeais nos ajudam na localização. Próxima atividade. Pinte os edifícios conforme a legenda abaixo. Temos a legenda com as cores. Então, ao norte, nós vamos pintar de azul, ao sul, vermelho, ao leste, verde, ao oeste, amarelo, de acordo com essa localização: norte, sul, leste, oeste. Considerando esta legenda, nós vamos fazer a pintura dos edifícios. A bússola. A bússola é um importante objeto utilizado para orientação geográfica. Sua construção ocorreu tendo como referência a Rosa dos Ventos, que, como você já sabe, é composta pelos pontos cardeais e colaterais. É formada por uma caixinha de material transparente, chamada de cápsula. Dentro dela existe uma peça metálica chamada de agulha. A agulha é equilibrada sobre um eixo que tem livre movimento. Essa agulha magnetizada aponta sempre para o polo norte magnético da Terra. Isso ocorre em razão da grande quantidade de ferro derretido no interior da Terra, que funciona como um ímã e atrai a agulha magnetizada da bússola. Legal, né? Curiosidade: apesar de não haver registros precisos, atribui-se aos chineses a invenção da bússola, provavelmente no ano 850 depois de Cristo. A nossa atualidade é bem diferente. Nós já temos o GPS, que funciona por meio de satélites. Legal, não é? Bons estudos e até a nossa próxima aula!